E aí, pessoal do sexto ano da Escola Elza Miguel, beleza? Tranquilo? Vamos aí continuar a nossa sequência de videoaula 5, complementando o Centro de Mídias, né? No Centro de Mídias, você viu a aula dessa semana, eles falaram de Império Alexandrino, cultura helenística, não é? Vamos aqui complementar e falar mais um pouco daqueles personagens, aqueles grandes heróis citados lá na aula do Centro de Mídias. Antes de começar, vamos olhar o mapinha aí, ó. Esse aí é um mapinha da Grécia. Falamos muito da Grécia. Grécia, berço da cidadania, da democracia, do teatro ocidental, né? Daqueles templos, esculturas, do politeísmo. Né? Grécia entrou em conflito com os povos persas. Por isso que eu dei aquela aula, né? A última aula dos persas. Né? Quando os persas, os gregos vencem, depois dessa batalha, os próprios gregos entram em guerra entre si. Eles mesmos, Atenas e Esparta, começam a guerrear entre si. Esparta vence, porém a Grécia está completamente arrasada por causa dessas guerras. O que vai acontecer? O rei da Macedônia, esse território aí em cima, vai querer conquistar a Grécia e consegue. Ele começa as invasões macedônicas, né? E as invasões continuam com seu filho, Alexandre o Grande. Né? Então a Macedônia é esse território aí em cima. Lembrando, os gregos se organizavam em cidades-estados. Quando a Macedônia domina a Grécia, isso vai virar um império. Sim, o império do Alexandre o Grande. Vamos ver aí rapidão aí, ó. Aí era Olímpia e o Filipe II, né? Como seria o Filipe II, né? Ele que conquista, né? Ele que foi sempre chamado de bárbaro pelos gregos, conquista os gregos, né? E os dois têm o filho, Alexandre o Grande, Alexandre Magno, não é? Ele completamente apaixonado pela cultura, um cara com postura, general, sábio, né? Continua as invasões do pai, Alexandre Magno, que vai ser conhecido aí como Alexandre o Grande, que termina de conquistar a Grécia, o Egito, a Pérsia e chega até a Índia, né? Muitas daquelas civilizações que a gente viu mais tarde, lá na Mesopotâmia, os fenícios tal, são dominados por Alexandre o Grande. E ele tem um império aí gigantesco, uma mistura então cultural muito grande, não é? Lembrando que ele estudou com o filósofo Aristóteles, lembrando, Grécia, berço da filosofia, né? Então o Aristóteles ensinou toda a cultura grega para o Alexandre. Por isso que ele era apaixonado por essa cultura. E qual é a intenção do Alexandre o Grande? Levar toda a cultura grega para o Oriente. Sim, o Oriente, aonde ele está dominando a Mesopotâmia, o Egito, a Pérsia. Né? Então, quando a gente fala de cultura helenística, nada mais é que a cultura do Ocidente misturada com a cultura ocidental, ou seja, a cultura da Grécia misturada com a cultura dos povos dominados pelo Alexandre o Grande. Lembre-se disso, cultura helenística. E por onde ele passava, então, ele construía cidades maravilhosas, chamadas de Alexandrias. Então essas Alexandrias eram como se fosse uma polis grega, era o centro cultural, era o centro econômico, né? Alexandria, a gente lembra de duas coisas importantes. Biblioteca de Alexandria, onde tinha todo o conhecimento, toda a produção filosófica lá dentro. E o Farol de Alexandria, né? Se você não conhece, uma dica de atividade. Dá uma pesquisadinha aí, né? Mas então, por onde Alexandre passava, ele construía essas cidades conhecidas como Alexandria. Várias Alexandrias, né? Então ele levava a cultura grega para esses povos orientais, né? Lembrando da figura, então, do Alexandre como um grande general. Foi bastante falado lá no Centro de Mídias. E aí é o império do Alexandre, né? Desde o Egito, aí do lado esquerdo, né? Até a Índia. Na Índia, porém, ele sofre algumas campanhas militares fracassadas, né? O exército, já batalhando há 10 anos, fica extremamente cansado e não consegue se dar bem com Alexandre. Porém, o Alexandre morre, né? De malária. Você tem várias teorias sobre a morte de Alexandre, porém ele morre aos 33 anos. Esse grande império será dividido pelos generais dele, né? Porque ele não deixou aí nenhum filho para comandar o império, ok? E então, como ele governava esse império tão grande,
né? Ele apenas subjugava os inimigos, esses inimigos faziam parte do exército, pagavam impostos ao Império de Alexandre, e o Alexandre, lembrando sempre, aquela mistura cultural. Ele fazia os generais dele casar com pessoas orientais. Ele casou com uma, né, ele casou com a Roxana, a princesa lá, né, da Babilônia, certo? Aí é uma mistura cultural. Aí é uma moeda, né, com a cara de Alexandre, o império, o imperador. E você tem a cultura helenística. Então, sempre que a gente fala cultura helenística, nada mais é que a cultura grega com a oriental, né? Você tem aí uma escultura helenística. Ela perdeu a cabeça por causa do tempo, mas aí é Vitória, né? A Vitória da Samotrácia. Era uma estátua completamente detalhada, com emoções, com movimentos, com drama, né? Aí ficava na ponta de um navio. Quando o navio andava, dava a impressão que ele estava voando. Olha o tecido, olha os detalhes dessa aí. Então, quando você fala de cultura helenística, de escultura helenística, a gente pensa nessa dramaticidade, nesses detalhes. E aí, olha só que interessante, é um Buda. Buda, isso é uma religião oriental, mas ele está vestido como um grego, né? Isso aí chama de cultura Gandhara. Olha aí, a mistura do Oriente com o Ocidente, certo? Então, galera, eu espero aí que tenha complementado um pouco a aula do Centro de Mídias. Qualquer dúvida, o seu professor está lá sempre nos horários da escola. Muito obrigado, até a próxima videoaula.